lição de hoje é o estudo 2, certo? Estudo 2 de Ezequiel 2 e 3. O chamado de Ezequiel. O chamado de Ezequiel. O Senhor, o seu plano glorioso, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele cria o mundo, Ele cria a criação, né? Ele forma a criação com finalidades, certo? E finalidades ministeriais também, ok? Então todos nós temos chamados, todos nós nascemos com propósitos, todos nós temos dons, vocações, talentos dados pelo nosso Deus, certo? E aqui nesta lição nós iremos ver o chamado de Ezequiel e nós iremos também nos identificar com muitas coisas que ocorrerão aqui nesta jornada do estudo de Ezequiel 2 e 3, para que nós possamos ver que nós também, né? Nós nascemos com propósito. Ninguém nasceu sem propósito. Então, nós iremos olhar justamente e fazer aplicações pessoais daquilo que será tratado nesta lição. Então, estudo 2, Ezequiel 2 e 3, o chamado de Ezequiel, o texto áureo. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. A verdade prática é a seguinte: o chamado de Deus exige coragem, fidelidade para proclamar a sua palavra, mesmo diante da rejeição. Nós temos objetivos nesta lição que são compreender o valor de um chamado, certo? Obedecer ao chamado de Deus. Saber que o Deus que chama também capacita. Que maravilhoso são esses objetivos. Ok? Olha só. Nós temos aqui, nessa segunda lição, portanto, da revista, deste manual, o foco será o chamado divino na vida de Ezequiel. Este é o foco, certo? Nós devemos buscar aprender o valor de um chamado. O valor de um chamado é muito alto, é muito precioso, custa bastante, certo? Então nós temos que entender através deste estudo o valor de um chamado, mostrando que Deus nunca desperdiça uma pessoa disponível. Em seguida, nós temos que entender e refletir sobre a importância de obedecer o chamado de Deus. Então, esses são objetivos, certo? A importância do chamado e também a importância de obedecer o chamado de Deus, mesmo quando a missão é difícil e o público é hostil. O público é hostil. Eu vou dar um exemplo de um público hostil para você, certo? De Nínive. Aquele público é hostil. Público hostil, público difícil. Inclusive, Jonas não queria ir para Nínive, né? Mas ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado, né? E este chamado, o Espírito Santo de Deus agiu de maneira tremenda na vida de Jonas e ele atendeu o chamado e cumpriu o chamado. Mesmo sendo em uma terra difícil, mesmo sendo com um povo hostil. E nós podemos acompanhar na palavra de Deus
os resultados deste chamado de Jonas. É extraordinário quando Deus está na frente, quando é Ele que convoca, quando é Ele que faz o chamado, e Ele capacita, Ele prepara, né? Ele dá as condições, certo? E quando é um chamado de fato e de verdade de Deus, Ele se revela. Ele se revela de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, né? Vamos ver aqui. Em seguida, nós temos que também entender a importância de obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando a missão é difícil e o público é hostil. Como a casa rebelde de Israel. O ponto culminante da lição deve ser a certeza de que o Deus que chama também capacita. O Deus que chama capacita. Certo? Olha só como Deus alimentou Ezequiel com o rolo, tornando a palavra parte do seu ser. Esta alimentação ela é essencial para todos quantos têm o chamado de... Tem que haver esta alimentação. É uma alimentação espiritual, uma alimentação com alimento saudável, alimento espiritual, é a palavra de Deus, são as verdades bíblicas, são a palavra inerrante de Deus, são as verdades absolutas do Evangelho, da palavra de Deus. Então este alimento é alimento essencial. A palavra ela faz parte daqueles que têm um chamado, tá certo? Dando-lhe a firmeza necessária para cumprirem esta árdua tarefa. Mas que, se Deus chama, Ele dá a vitória. Se Deus chama, Ele confirma o chamado. Então, nós iremos ver aqui, portanto, nós teremos a introdução, Deus chama Ezequiel, primeiro ponto. Segundo ponto, Deus capacita Ezequiel. Terceiro ponto, Deus o constitui como atalaia. E no final nós teremos uma aplicação pessoal. A introdução nos diz o seguinte: o livro de Ezequiel apresenta um dos chamados proféticos mais vividos e impactante das Escrituras. Primeiro tópico, Deus chama Ezequiel em Ezequiel 2:1-7. Ao chamar seu profeta, Deus lhe diz algumas coisas. Vejamos, portanto, o que Deus diz a Ezequiel. Então, Ezequiel, ele recebeu as instruções. Deus falou com Ezequiel: põe-te em pé. Falou também: eu te envio. Disse Ezequiel também: não temas, nem te assustes. Certo? Então, o primeiro ponto deste primeiro tópico, põe-te em pé, Ezequiel 2:1, esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus chama Ezequiel repetidamente de filho do homem. Este título é usado 174 vezes, né, na Bíblia, 93 vezes a respeito de Ezequiel no seu livro, uma vez só a respeito de Daniel, uma vez é aplicada a um ser misterioso lá, né, no contexto messiânico de Daniel, e 80 vezes refere-se ao próprio Jesus. Ele enfatiza a humanidade frágil, bem como a unidade e identificação do profeta com o seu povo, né? E enfatiza a fragilidade de ser filho do homem, de ser matéria, de ter as suas limitações, certo? Isto tem propósito. Tem propósito. Isto para que haja uma relação, afine a relação com
aqueles que são alvo da mensagem. Da mensagem, né? Para que as pessoas possam ver na figura do profeta, na figura do homem de Deus, que mesmo sendo pessoas limitadas, mesmo sendo de carne e osso, mas é possível receber orientação divina, pregar o evangelho, falar de boas novas de salvação, transmitir as mensagens vindas dos céus, e nós somos instrumentos de Deus para que esta missão seja cumprida. Então, põe-te em pé, não é apenas fisicamente, mas um chamado à postura espiritual de prontidão, atenção e submissão. O espírito Ruach, entre parênteses está aqui, que entra nele e capacita esta ação impossível para o homem natural, erguer-se diante do Senhor. Levanta-te, quer dizer, olha só, pela nossa própria capacidade, nós não estaríamos aqui. Pelas nossas próprias forças, certo? E por esta luta entre a carne e o espírito, muitas das vezes a pessoa, ela não quer estar no caminho, mas o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, atua o seu mistério de maneira poderosa, agindo na vida deste homem. Eu, por mim, eu não tenho forças para me levantar. Naquela conjuntura, o próprio Ezequiel não tinha forças para se levantar, mas ele recebe uma virtude advinda do próprio Deus, o Espírito Santo. Quando Deus diz assim, põe-te em pé, nesse momento, Ezequiel já está tomado pelo Espírito Santo. Esta palavra, eu estava estudando, lendo ali, me deu muito desejo de vir compartilhar o que eu estava revisando. Por isso que eu entrei com a live ainda há pouco, eu fiz a postagem, porque eu vi coisas extraordinárias. Quando Deus fala, levanta-te, né? Ezequiel já está tomado. Não é a sua força. Deus já fala com o seu próprio espírito, né? Ele já comunica com o que está sobre o Ezequiel. Porque, como disse aqui a lição, olha só, para o homem natural, erguer-se diante do santo é algo impossível. Então, quando eu li esta menção aqui, eu digo bem, Ezequiel já estava tomado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e quando Deus se comunica, ele já está se comunicando com o Espírito Santo que está na vida de Ezequiel. Levanta-te. Ezequiel levanta, né? E uma primeira lição é tirarmos daqui, é que todo encontro com Deus, a primeira lição que nós podemos tirar daqui, deste ponto, é que todo encontro com Deus é um encontro com propósito. Sempre que Deus encontrou-nos, nos encontra, todo este encontro tem propósito, tem um chamado, envolve uma missão. Nós não estamos aqui meramente por acaso. A primeira lição a tirarmos daqui é que todo encontro com Deus é um encontro missionário. Nós temos uma missão extraordinária, uma missão divina: pregar o evangelho a toda criatura, anunciar as boas novas de salvação, tirar os cativos do cativeiro, libertar os oprimidos,
orar pelos enfermos, curar os enfermos, levantar os caídos, fortalecer os fracos, reconciliar os afastados com Cristo e, através desta mensagem, salvar os pecadores. Caindo em terra fértil, frutificará e nós teremos muita colheita, colheita boa. 2026 será um ano de grandes colheitas, em o nome do Senhor Jesus. Ezequiel, certo? Ezequiel não se encontra com Deus. É Deus que vai ao seu encontro e o comissiona. É Deus que nos comissiona. É Deus que nos prepara. É Deus que nos capacita. É Deus que nos ergue. Ergue, né? Que bênção. Deus que nos comissiona. Devemos aguardar isto no coração. Devemos guardar em nossos corações esta convicção, esta certeza. Porque quando nós entendemos isto, não é a minha força, não é a minha sapiência, não são os meus diplomas, não são, né, a minha ideologia humana, não. Nós temos que guardar isto no nosso coração, porque quando nós entendemos esta verdade, nós não recuamos diante do chamado de Deus. Quando nós entendemos essa verdade, nós não nos amedrontaremos diante do chamado de Deus. Nós temos certeza, nós temos convicção. Convicção, né? E atendemos o chamado. Atendemos o chamado. Deus nunca desperdiça gente disponível. Talvez Ezequiel sentia-se frustrado, pois estava impedido de exercer seu ministério sacerdotal, né? Então Ezequiel, ele, de linhagem sacerdotal, era para ele estar, se não houvesse esta reviravolta, se não houvesse a invasão da Babilônia, se não houvesse o cativeiro de Israel, dos judeus à Babilônia, era para Ezequiel estar exercendo o seu chamado de sacerdote em Israel, certo? Então talvez, né, neste translado, nesta prisão do povo, Israel ali caminhando no meio daquela multidão, pois eram muitos que foram levados ao exílio, Israel tenha refletido isto. E agora? O meu chamado como sacerdote, como é que vai ficar? Né? Ele tenha refletido e talvez tenha se entristecido, tenha se frustrado, certo? Foi ali uma relação íntima com Deus. O que passou no coração de Ezequiel, nós estamos conjecturando, mas o que passou no coração de Ezequiel referente a esta decepção, quem sabe que ele tenha sofrido, certo? Visto que o seu ministério seria sacerdotal lá em Israel, certo? E ele está distante, ele está indo para o estrangeiro, ele está indo exilado para a Babilônia, né? O templo tinha sido destruído. O templo era o lugar em que os sacerdotes cumpriam a sua ordenância, a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Era o templo, e o templo estava destruído. Deus então o chama para algo maior. Olha, como foi dito anteriormente, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. É natural do homem em que alguns projetos que ele se envolve, é natural do homem que ele imprima ali nesses projetos, sabe, uma vontade imensa de fazer bem feito, que prospere, que cresça, que vá, que dê certo. Entendeu?
Mas muitas das vezes ocorre alguns entraves neste percurso e nós temos que estar ligado com Deus para sabermos com que propósito houver os entraves. Certo? Será que é uma dedicação maior nossa? Será que nós temos que estar afinado em ouvir a voz de Deus e dizer, não, olha, Deus quer nesta direção. Eu estava imprimindo a minha ideia, eu estava imprimindo os meus projetos, eu estava imprimindo a minha estratégia neste trabalho. Deus está requerendo algo. E aí? Naturalmente o homem, ele tende a recuar. Ele tende a recuar. Mas na verdade, o que é que nós temos que fazer? É se comunicar com os céus e saber com que finalidade estão acontecendo coisas que não estavam no script, que não estavam programadas. E isso às vezes e sempre aflige os nossos corações. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou envolvido? Como é que eu fui chamado? Eu estou na frente deste trabalho, desta missão. E tudo isso que está acontecendo não é porque, é para quê? Para que está acontecendo? Para que está acontecendo? Certo? Todos os entraves que se colocaram diante desta caminhada de Ezequiel, o grande objetivo foram almas. Foram almas. Foram vidas. Foram transformações. Foi a anunciação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Certo? Foi por isso. Então, Deus então o chama para algo maior e que ele jamais havia imaginado. Ele jamais havia imaginado. Ele achou que o seu ministério estava acabado. O seu chamado estava acabado. Olha só. Depois de 5 anos no exílio, que Ezequiel tem essas visões. Imagine o que Ezequiel ficou refletindo, né, sobre o seu trabalho na congregação como sacerdote. Durante esse tempo que ele ficou refletindo. Sabe o que ele foi fazer? Provavelmente, porque inclusive Jeremias orientou o povo para que fizesse quando estiverem na Babilônia, certo? No cativeiro, não desistam da terra prometida, não desistam de Israel, não desistam da bênção de Deus, constituam famílias, plantem, trabalhem. Então, o povo foi orientado a irem para o cativeiro e trabalharem, e produzirem, e plantarem, e colherem, e crescerem. Tanto prova que, quem sabe Ezequiel, no interim destes 5 anos, esteve fazendo isso. E ele, dependendo do ofício de cada exilado, eles eram separados para algumas coisas. Muitos continuavam fazendo seus ofícios, muitos continuavam trabalhando na sua vocação, no seu dom e etc., certo? Na sua profissão. Muitos, de fato, iam para a escravidão, certo? Muitos viviam aprisionados, mas a exemplo de Ezequiel, ele foi morar em uma casa, certo? Ali na casa que ele morava, ele recebia os irmãos ali, né? Os judeus lá, para ouvirem Deus falar, para se comunicarem com Deus, para saberem, para receberem a direção. Agora eles queriam ter a direção. Dura serviço, mas Deus foi aquebrantando. Deus foi aquebrantando. Foi necessário fazer um trabalho nessa geração, inclusive, porque uma geração passou. Uma geração passou. A geração que retornou já foi uma nova geração no exílio que retornou. E isto
foi necessário um trabalho, certo? O ensinamento, né? O ensinamento. Eu estava pensando, por que este povo rebelde, né? Dura cerviz? Por que estas pessoas, como é dito aqui, né? Nações rebeldes, né? Famílias realmente rebeldes, né? Olha, essas pessoas, elas foram muito desorientadas. Elas deram ouvidos a muita coisa que não deveriam ouvir, inclusive os seus pais. Porque a rebeldia vem desde os seus pais. Imagine só esta relação de pais e filhos, certo? Compartilhando, comentando, se insurgindo, se levantando contra os profetas, contra os homens de Deus, contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Então, muitos filhos que viveram estes desmandos no seio das suas famílias, eles cresceram rebeldes, cresceram distante de Deus, esqueceram das verdades absolutas, das leis de Deus, das ordenanças de Deus. Eu estava pensando como que Ezequiel ele vai justamente trabalhar no meio deste povo, né? E por que este povo estava com tanta rebeldia, né? Com tanta rebeldia. Faltou a reflexão deste próprio povo que foi ao exílio, que não terem ouvido os profetas em Israel, não terem ouvido a orientação de Deus em Israel, certo? Estes que foram presos ao exílio, eles realmente profanaram a adoração a Deus e ao templo, e Deus abusou, certo? Daquela assembleia solene, tanto prova que o exército de Nabucodonosor levou todos os utensílios do templo. Todos. Não sobrou absolutamente nada. Porque Deus já não suportava aquela assembleia solene ali. Certo? Já não suportava. Deus é assim. Surpreendente no que faz. Lembremos disso quando nossos planos são frustrados. É Deus nos lembrando que o roteiro não é nosso. O script não é meu. O script não é seu. O roteiro não é seu. Por isso que é preciso essa relação com Deus. Outra coisa que eu vou transmitir a você aqui, o que eu vi neste estudo, grande coisa que é tratado em Ezequiel, pelo menos até agora que nós vimos, tem relação exclusiva de Deus com ele. De Deus com ele. Né? Porque nós pensamos, poxa, Deus se revela a Ezequiel, aquelas visões extraordinárias, para quê? Para quê? Aquilo foi essencial para o próprio profeta. Foi essencial para a sua fé. Foi essencial para o seu crescimento. Tem sido essencial para que ele tenha realmente esta convicção de que é o próprio Deus que está no negócio. Não poderia restar dúvida nenhuma quanto o chamado de Ezequiel a profeta. Ele podia dizer, bem, eu vim de linhagem de sacerdote, então meu chamado é sacerdote. É ser sacerdote. Não existe templo, não estou em Israel, então acabou o meu sacerdócio. Né? Não. E Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se mostra, Deus derrama o transcendental, Deus, as visões transcendentais. Né? Para quê?
para o profeta. O profeta, ele precisava desta injeção de fé, de ânimo, de coragem, de vigor. Porque o desafio era muito grande. O desafio era muito grande. Então, este contato, esta relação, certo? Estar na presença de Deus é fundamental para o nosso chamado, certo? O segundo ponto deste primeiro tópico é: eu te envio. Já pensou? O Senhor já falou isso para nós. Eu te envio. O Senhor já disse para nós: põe-te em pé. E agora ele diz: eu te envio. Ezequiel 2:3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Quando eu li isso, eu refleti desta forma: como essas pessoas são tão rebeldes, né? Eu disse assim, eles não ouviram falar da manifestação de Deus quando o povo foi tirado do Egito, da escravidão do Egito. Acho que eles esqueceram. Será que havia documentos referentes a isto? Será que esta comunicação de pai para filho, né, foi interrompida? Eu estou no segundo ponto do primeiro tópico ainda: eu te envio, né? Deus especifica o destinatário da mensagem, principalmente o povo da aliança, os filhos de Israel, povo da aliança, né? Muitos se desviaram, muitos se afastaram, muitos não honraram a aliança, mas Deus continuou fiel. A manifestação de Deus lá na Babilônia é a demonstração do Deus fiel que não abandona o seu povo. Do Deus fiel que esteve ali na Babilônia junto com estes, certo? Povo da aliança, com toda a sua rebeldia. Até hoje é o povo da aliança, certo? Mas também as nações estrangeiras. Olha só, né? Também as nações estrangeiras. Contudo, a descrição que Deus faz dos filhos de Judá é devastadora, chamando-os de casa rebelde. Casa rebelde, né? A casa de Judá, a casa de Israel, né? Mas essa casa ela vai sofrer uma transformação extraordinária. Busque algumas informações, alguns conteúdos em canais sérios sobre a casa de Judá. Você vai se surpreender com coisas, revelações divinas. Qualquer hora dessa eu vim trazer algumas coisas sobre este estudo, né? Casa de Israel, casa de Judá, casa de Efraim. Nós estamos aí, quanto gentios, nós entramos através destas casas, né? Neste plano glorioso de salvação. Então, chamando-os de casa rebelde, que se voltou contra mim. O termo rebelde, mordim, em parênteses, carrega a ideia de revolta internacional e quanto mais. Era uma revolta da nação. É uma revolta recorrente desde os seus antepassados. Hein? Esse povo foi bombardeado com muitas mensagens demoníacas. Este povo foi bombardeado com muitos ensinos falsos. Para eles estarem nesta condição, né? Serem tratados como casa rebelde. A reverência aos antepassados, a referência, né,
aos seus antepassados, seus pais. Mostra que esta rebeldia não é um fenômeno novo, mas uma característica arraigada e geracional. Geracional. O profeta é enviado a um povo que historicamente rejeitou os mensageiros divinos. Os mensageiros divinos. Rejeitou e matou os profetas. Isaías profetizou e ele foi rejeitado. As suas profecias. Jeremias esteve lá, profetizou também, né, sobre o exílio. E eles não deram ouvido. E já Ezequiel, lá no exílio, trazendo estas verdades extraordinárias, reensinando para que aquele povo viesse reaprender, certo? Reaprender tudo aquilo que tinham esquecido, abandonado, deixado para trás. Tanto prova que é uma nova geração que surge ali. Certo? Então, o profeta é enviado a um povo que historicamente rejeitou os mensageiros divinos. A mudança do local não mudou o coração dos judeus. Estavam na prova. Estavam no cativeiro. Certo? Mas uma influência espiritual do mal estava sobre aquele povo, mesmo com todo o sofrimento e mesmo com todos os exemplos de que Israel, a grande cidade, certo? Que Deus se manifestava, que Deus agia, que Deus prosperava, que quantas nações foram ali, viram os seus tesouros, a sua riqueza, né? Ficavam admirados ao entrarem no templo. Né? E este povo esqueceu de tudo isto. Né? Então, estes não mudaram a mentalidade. Olha só, olha o quanto é importante a mudança da mentalidade para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não estamos tendo em nossas vidas esta intervenção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como nós encontramos o apóstolo Paulo dando este ensinamento, é porque nós temos que mudar a forma de pensar. Eu tenho experimentado isto. Inclusive, ultimamente, nesta minha trajetória, eu tenho experimentado isto. A mudança de mentalidade. Às vezes as pessoas dizem assim, os da melhor idade são teimosos. São teimosos. Porque insiste. É uma mentalidade, entendeu? Então, conjecturemos aqui, os pais destas gerações rebeldes, eles tinham uma mentalidade totalmente deturpada. Eles não experimentaram e não colocaram em prática a mudança das suas mentalidades. Certo? Para que esta mudança também alcançasse os seus filhos e os filhos dos seus filhos.